Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu vou bater um papo neste terceiro bloco do programa com o Dr. Oswaldo Leal, secretário de Saúde do município de Rio Branco. Ele nos traz uma notícia muito interessante, uma notícia excelente, por sinal. A prefeitura está contratando, está chamando, convocando, ao invés de 10, 40 médicos do último concurso simplificado, realizado aqui no município de Rio Branco. Notícia boa, até porque a demanda no município é grande. E o secretário Oswaldo Leal, eu aqui conversando sempre com os deputados, secretário Oswaldo Leal vai nos falar, por exemplo, quando começa a convocação e quais são estas especialidades. Doutor Oswaldo, muito boa noite. Boa noite. É porque o senhor está de tenda, está parecendo um deputado, eu ia chamando o senhor de deputado. Pois é, né? então, secretário. É o secretário Oswaldo. Secretário, é uma notícia excelente, a prefeitura decidiu convocar esses 40 médicos ao invés de 10. Houve uma reavaliação da demanda, a demanda cresceu, médicos... O que é que aconteceu para que esse número aumentasse assim 4 vezes? Na verdade, tratamos desse assunto a última vez que vim aqui, dei essa notícia de que as pessoas estavam procurando fazer esse concurso. O anúncio de 10 vagas, né, para o concurso é uma mera formalidade para constar em edital, para criar uma expectativa de contratação de 10 pessoas, de 20 pessoas. Na nossa avaliação, já havia uma intencionalidade de contratar um número maior. O prefeito Raimundo Angelim ontem, conversando comigo, dei a notícia da aprovação de 40 médicos e ele autorizou a contratação dos 40 médicos para que a gente pudesse colocar nas nossas unidades de saúde da família, completar com médicos essas unidades, levando em consideração que também no dia 1º/7, já respondendo, serão convocados até o dia 28 de junho, eles têm para se apresentar a documentação toda, e no dia 1º de julho, inicia-se os trabalhos junto com 251 agentes comunitários de saúde. Então, além dos 10 médicos, tem os 251 agentes que são do concurso de fevereiro, que estão concluindo. Além dos 40 médicos, né? Então, uma perspectiva extremamente interessante, fruto desse trabalho que vem sendo realizado no sentido de fortalecimento cada vez maior da atenção primária, que é a nossa responsabilidade enquanto município. Como é que vai ficar a distribuição por especialidades, por áreas? Então, são todos clínicos, né? Todos clínicos. São todos clínicos, eles vão atuar no Saúde da Família. O concurso foi específico para o Saúde da Família, 40 horas, já com salário pactuado e aprovado no plano de cargos. Qual é o salário? Então, o salário de entrada, R$ 6.300. Né? Isso, para quem é clínico geral, não tem nenhuma titulação. Então, quando esses títulos vão... 40 horas. 40 horas. Né? Então, já é um salário que se aproxima de um salário praticado, enfim, na maioria dos municípios. A gente conseguiu ampliar em R$ 2.500 esse salário, que era do antigo pacto do plano de cargo, carreira e remuneração. Então, esse ajuste foi feito, a Câmara aprovou, e aí já, para e passo, fizemos esse concurso simplificado, que teve uma boa procura, uma boa aprovação e a contratação de todos os aprovados. Bom falar que são 40 horas semanais, né, para ficar bem claro para a população. Tem pergunta aqui dos internautas para o senhor. A dona Noêmia Julião diz assim: doutor Oswaldo, por que um profissional da saúde que atende nos postos não tem autonomia para encaminhar um paciente com câncer de pele que precisa ser operado, por exemplo, direto para o Hospital das Clínicas, sendo que toda cirurgia só é feita lá? Primeiro ele encaminha para o dermatologista, com vaga para 20 dias. Depois ele encaminha para o clínico geral, que depois encaminha para o cirurgião. Nisso já se passaram de 2 a 3 meses. O que acontece, doutor? É a pergunta da dona Noêmia. Então, tem uma explicação extremamente lógica e razoável. O médico Mas demora, geral, hein, o clínico geral, ele faz o encaminhamento via centro de saúde. Né? Lembrar que antes todo mundo ia marcar na antiga Fundacre, hoje Hospital das Clínicas, aquelas filas e tal. Esse agendamento ele já foi descentralizado há bastante tempo para as unidades municipais. Então, o clínico que percebe que há um problema, como câncer de pele, por exemplo, precisa ter o diagnóstico final através de biópsia, no caso do câncer de pele dela ou da pessoa, enfim, né? que ela refere, pelo dermatologista, que é o médico especialista em doenças e problemas de pele. E, a partir daí, diagnosticando o problema, o cirurgião é que faz a retirada e a resolução cirúrgica do problema. Então, o encaminhamento ele está no fluxo correto, é esse o fluxo mesmo. Agora, o tempo é que precisa ser avaliado, né? É razoável, numa situação dessa, entre 15 dias e 1 mês,
uma consulta e a resolução do problema. E se for uma coisa cirurgia. séria, doutor Osvaldo, se for uma coisa complicada, então, pois é. não é encaminhado, não tem que ser encaminhado com mais emergência? Mas aí, assim, quando é um procedimento eletivo, o médico sabe que há a possibilidade de aguardar esse tempo de agendamento e de espera da consulta. É um tempo que eu digo, 15 dias, um mês, é um tempo de resolução que não é longo para um caso que não é grave. Os casos graves que necessitam de uma intervenção mais imediata, é claro que tem um outro fluxo, que é através da urgência e emergência. Uma pergunta aqui do Neudes Pereira. Secretário, gostaria de saber o porquê de tanta falta de medicamentos nos postos de saúde. Aqui no bairro Santo Inês, os postos de saúde estão só o matagal. Cito como exemplo o da rua Shalom. O capim está quase com meio metro, secretário. E nós pagamos um imposto caro. E aí nós nos deparamos com a cena dessa, secretário. Me ajude, o Neudes Pereira. A limpeza do espaço. Mas ele fala das duas coisas, da limpeza do espaço e da falta de medicamentos. Medicamentos, a gente está nesse processo de licitação, né? Então, sempre que há uma tomada de licitação, às vezes há alguma dificuldade de entrega de medicamentos por parte de empresas, principalmente de fora. A gente não tem tido dificuldades com a entrega de medicamentos de empresas que são baseadas no Acre, em Rio Branco. Como é uma concorrência que qualquer um pode participar, às vezes a gente está sujeito a uma empresa que veio, concorreu, ganhou no preço, mas tem dificuldade na entrega. E essas empresas têm tido um tratamento extremamente rigoroso. Nós temos notificado as empresas, multado as empresas, às vezes até desclassificado as empresas e chamado a pessoa que ficou em segundo lugar, a empresa que ficou em segundo lugar. Isso demora um tempo. E às vezes há um certo desabastecimento, mas são poucos itens, a gente tem monitorado essa situação. Os itens que estão em falta são itens que têm muita saída e essa dificuldade de entrega hoje, mas eu posso garantir que a maioria dos itens, e aí nós estamos falando de mais de 200 itens de medicamentos, quando a nossa obrigação são 89 itens, é bom que se diga isso, então o médico tem a possibilidade de fazer a substituição de um anti-inflamatório, de um antibiótico, de um medicamento que esteja com essa dificuldade, mas lhe digo que não há desabastecimento, há dificuldade de manter o estoque de alguns itens por conta desse atraso de algumas entregas por parte das empresas que nos fornecem medicamentos. Doutor Osvaldo, amanhã acontece também a terceira edição da Feira de Saúde nos bairros. Onde é que vai acontecer? Então, a terceira edição vai acontecer na Vila Albert Sampaio, que fica naquela região do Souza Araújo. São comunidades que, inclusive, são remanescentes da antiga colônia de pessoas que tinham hanseníase. Então, um público extremamente interessante, um público diferenciado, Santa Cecília, Dom Moacir, a própria Vila Albert Sampaio. Nós vamos fazer a terceira feira lá e, junto dessa feira, vamos fazer o lançamento da primeira etapa da campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Então, temos uma meta de vacinar aproximadamente 31 mil crianças de 0 até 5 anos incompletos e aproveitando essa mobilização para também oferecer para as pessoas de 0 a 29 anos de idade a vacinação contra a hepatite B. Uhum. Me diga uma coisa, o prefeito Angelim assinou uma ordem de serviço para a construção de uma academia da comunidade, voltada para pessoas com algum tipo de deficiência física. Onde é que vai funcionar essa academia? Então, essa academia é a 10ª academia, já tem 6 em funcionamento, 3 estão em obras e essa 4ª que completa um grupo de 10 academias na comunidade. Essa é a primeira academia destinada especificamente e adequada a portadores de necessidades físicas, então cadeirantes principalmente, que tenham equipamentos adequados. Vai ser instalada na estação experimental, naquela área ali da antiga Fumbesa, onde funciona hoje a Casa dos Conselhos, uma área extremamente bonita e uma área que foi inclusive definida em comum acordo com as associações que representam essas pessoas. Entenderam que a estação é um local central, um local em que há uma certa facilidade de chegada dessas pessoas e considerando também que há uma unidade de fisioterapia na Fumbesa, que fica ali próximo, e o Barral, que fica na quadra seguinte. Pertinho. Então, juntando tudo isso, a academia será instalada super bem localizada. No prazo de 60 dias, uma academia específica e adaptada para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Gente, eu conversei aqui com o secretário de Saúde de Rio Branco, o doutor Osvaldo Leal, que trouxe aqui essas informações importantes, não só sobre a convocação dos 40 médicos, mas também
respondeu as perguntas dos internautas aqui. Doutor Oswaldo, sempre um prazer bater um papo contigo. Da mesma forma, muito obrigado. Sucesso para ti. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.